Edna Maria, e o pior ainda é que tem gente que fica falando que pegamos no pé do prefeito e que devemos deixar ele em paz. Mas quem vive criticando é porque estamos desempregados e que devemos aceitar que ele ganhou. Edna Maria, esse é o tipo de argumento de quem não tem argumento. É o típico argumento de quem não tem argumento. O nome disso é falácia. Tem até um nome em latim para isso. É quando você desvia o foco da conversa para poder justificar algo que você está tentando defender. Você não se atenta ao que verdadeiramente está sendo discutido. Então, ou seja, né? Quando você reclama, vamos lá, Joelma deixou a bica funcionando, o prefeito foi lá, fechou a bica, abandonou ela, quebrou tudo, não sei o que. O cara diz, não, você está falando isso porque não tem emprego. Veja, não trata do assunto bica. O foco, o argumento ad hominem, contra o homem, não faz sentido se eu estiver falando da bica. Mas a pessoa vai puxar para cima do cara que está falando para não ter que responder à questão bica. Por quê? Porque se ele tiver que responder em fatos, ele vai ter que assumir que o governo de Joelma deixou a bica funcionando, que ele estava funcionando, que por perseguição política o atual prefeito, despreparado do jeito que tirou o cara que trabalhava lá, não colocou ninguém para substituir, a bica foi fechada, foi quebrada, juntou lixo, depois de várias reclamações, ofício, lives, um monte de coisa, o prefeito abriu para inglês ver durante o Festival de Jerico, depois fechou de novo e a bica está fechada com uma promessa de reforma que ainda não começou. Esses fatos o cara vai ter que dizer, e ele não quer, então ele vai dizer o quê? Não, é oposição, e não responde à questão bica. É porque você perdeu o emprego? Não responde à questão bica. E ainda mais, Jadson Rafael, que chegou por aqui dando uma boa noite e um avante. E ainda mais quando, por exemplo, quem reclama sou eu. Por quê? Para todos os efeitos, eu ganhei a eleição. Como vereador e para prefeito, infelizmente, eu acabei votando em Rubem. Inclusive, na última reunião da Câmara, o Tivan e o Décio fizeram tantos elogios a Joelma que eu até tive que pegar a tribuna e dizer para a Joelma, que estava lá presente. Se eles tivessem dito isso durante a eleição, ela teria meu voto. Por quê? Sobe na tribuna e fala que tudo de bom foi no governo de Joelma, que o Rubem está terminando, mas que Joelma deixou lá. Que isso está no governo de Joelma, que no governo de Joelma, que o Tivan, que aprovou as contas da prefeita Joelma, depois de ter criticado ela o tempo inteiro, foi lá e fez um monte de elogio. Eu digo, pronto, era para ter me dito isso na eleição. Por quê? Que o atual prefeito está governando muito pior do que Joelma fez, isso é verdade. Que a perseguição triplicou, isso é verdade. Não é? Teve uma criatura que teve a coragem de dizer, eu digo coragem porque é preciso ter muita coragem para dizer que o prefeito tem um carisma que vai para o meio do povo. Ele diz, não, meu filho, vai para o meio da bolha, que não é povo. Quando é no meio do povo mesmo, que ele sabe que não gosta dele, como aconteceu no caso do Amolá, que o Zé Júlio foi muito feliz ali, quando disse, nós estávamos em 30 pessoas no Dia dos Pais. Ele passou ali na frente da gente com o vidro do carro fechado. Rubem nunca tinha pisado lá no Amolá desde a época da eleição. Foi visitar uma casa. Aí disse o que lá na casa? Eu não posso lhe dar emprego, tudo bem, até aí está certo, né? Mas a senhora tem grande chance, né? Passou 23 anos trabalhando, é só a senhora que tem aqui nessa região. Então a senhora tem muita chance de passar aí na seleção simplificada. Aí vem a parte errada. Como se ela tivesse que agradecer a ele por ela ter 23 anos de experiência e passar na seleção simplificada. Aí o Zé Júlio disse, eu estava com 30 pessoas lá, passei, o prefeito passou com o carro com o vidro fechado, não abriu nem para cumprimentar, nem para acenar com a mão. Aí o vereador foi lá, aí teve o vereador, né, vai lá e diz assim, não, o que dorme comigo não é o mesmo que você está descrevendo aí, não. Não foi bem assim, mas você deu a entender isso. Não foi bem o que dorme com ele, mas ele quis dizer, o que eu conheço não é desse jeito não. Claro, porque você conhece no meio da bolha, né? Você sabe como ele é no meio da bolha, onde ele sabe, onde tem todo um aparato ali construído para a criatura divina ser adorada, que é o que verdadeiramente ele gosta de ser. Não pode falar mal, não pode criticar, não pode arranhar, não pode tocar, dói, não é? Enfim.
Vocês sabem do que se trata. Mas, quando é na hora de ir pro povo, pro meio do povo, quando não tem um ambiente preparado, quando ele sabe que pode levar uma ovada e já vai começar a levar, quando se continuar humilhando o povo pobre da periferia do jeito que tá, vai levar. Ele sabe como é que tá nas periferias aqui do nosso município. Não tá bom para ele. Não é? Por isso que passa de vidro fechado. Veja aí.